A gente continua falando sobre saúde e eu converso agora com o presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Luiz Dávila, que está em Campo Grande para participar de um fórum de ensino médico. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá? A gente começa falando desse fórum que vai debater, entre outras coisas, o ensino médico. E nós temos aqui um fato, Roberto, aliás, aconteceram vários fatos aqui em Mato Grosso do Sul, e eu gostaria de que a gente vai até pôr aí umas imagens, que são imagens de que houve recentemente em Dourados uma briga entre médicos, né, e teve problema com a paciente, enfim, como que o Conselho Federal avalia essas situações de briga no tratamento, no procedimento médico, dependendo do hospital? Veja bem, não é adequado, né? O paciente ele nunca pode ser prejudicado por uma questão administrativa ou por uma questão de uma técnica a ser utilizada. Ele tem sempre que ser beneficiado. Até a briga poderia ser justificada se um dos médicos estivesse lutando por um benefício maior para o paciente, e não para benefício pessoal. O que nós sempre combatemos em termos de conduta, de comportamento médico, é que o médico não pode se beneficiar pessoalmente e dar uma desvantagem àquele a quem ele tem a obrigação de fazer o melhor e dar o melhor da sua capacidade. Eu não sei os detalhes dessa briga, mas é sempre lamentável. As pessoas bem instruídas e bem orientadas devem elegantemente, no campo da argumentação, resolver os problemas. Aproveitando a tua presença aqui, a gente sabe que há uma concentração de médicos, principalmente nas capitais, e que há o problema de falta de alguns especialistas em cidades do interior. Isso não é uma exclusividade de Mato Grosso do Sul. Como que o Conselho avalia essa situação, sendo que algumas cidades sofrem com essa falta de profissionais? Há uma dificuldade em formação, em espalhar esses profissionais pelo país? Veja bem, sempre historicamente o país cresceu no Sudeste e na faixa litorânea do país. Toda a interiorização, ela sempre é muito dependente de políticas públicas que interiorizassem os serviços, principalmente. E na questão da política pública de saúde, nunca houve do Ministério da Saúde ou dos governos, isso não é culpa de um governo só, nunca houve uma preocupação com a interiorização, não do médico somente, mas de toda uma assistência. Porque você não pode levar, por exemplo, especialistas, super especialistas, para lugares onde você não tem clínicos suficientes, obstetras suficientes. Você tem que fazer sempre um sistema de referenciamento para um lugar onde tenham especialistas para deslocar aquelas pessoas encaminhadas. Então, o país sofreu sempre com essa falta de estimulação de médicos para o interior. Não há estímulo, nenhum médico deixa a capital para ir trabalhar em locais inadequados, sem as condições mínimas, a estrutura ideal, uma equipe e também uma carreira. Ele tem que ter segurança para dar aos seus filhos a oportunidade também de estudar, de se desenvolver, e ele também precisa crescer profissionalmente através de uma educação médica continuada. Não há estímulo nenhum. Na hora que nós brigamos com o Ministério da Saúde para que garantisse essa estrutura e garantisse a presença de médicos através de uma carreira de Estado, ele respondeu trazendo médicos estrangeiros sem a devida qualificação. Sobre isso, a questão dos mais médicos. Está vindo bastante profissionais trabalhar em Mato Grosso do Sul, em vários países. O Conselho ainda tem uma preocupação, uma objeção em relação a esse tipo de trabalho? Temos, porque esses médicos não foram sequer avaliados quanto à sua competência. Estamos vendo vários erros de prescrição. Temos uma dificuldade de fiscalizar a ação desses médicos porque o governo se recusa a nos fornecer essas informações. O governo disse que era um programa de pós-graduação, que seria um intercâmbio, e na verdade esses médicos estão sem tutoria, sem supervisão, e estão jogados, perdidos e fazendo coisas à nossa população que nós não sabemos, porque o governo não quis qualificá-los, avaliar a sua competência. Nós não somos contra médicos estrangeiros. O país é um país de imigrantes. Eu sou de família imigrante. Então, todos serão bem recebidos, desde que comprovem
que tem a competência para tocar na nossa gente. Isso o governo não O fez. senhor citou um tema que me chamou a atenção, que é erro de prescrição. Sim, Isso é muito grave, né? E a gente sabe que a saúde sofre com essa dificuldade. O Conselho já tem dados sobre esses erros? Já encaminhou isso para alguém? Sim. Não, nós estamos apurando, né? Toda denúncia que chega, os conselhos regionais são obrigados a apurar, só que nós temos dificuldade, como eu falei, até para localizar. O governo se omitiu, dizendo só que determinados médicos, sem registro no conselho, estão num determinado município, mas sequer informa, na capital, por exemplo, quais são as unidades básicas de saúde que eles estão trabalhando. Então, nós sabemos de muitas alterações, porque algumas famílias, alguns médicos verificaram erros. E a nossa impressão é que muito dessas pessoas, desses intercambistas, não têm a formação como nós médicos no Brasil temos. Por exemplo, o MEC exige que um médico brasileiro tenha 7.200 horas de formado. Nós temos informações que esses intercambistas tenham 2.800 horas. Então, eles estão abaixo de uma formação adequada e, por exemplo, já vimos um exemplo de um pedido de raio-x de coxa e sobrecoxa. Isso não é um linguajar técnico médico, isso é um linguajar de um agente de saúde. Então, eu penso que é muito perigoso, a população corre risco. Ok. Preocupante a posição do Conselho Federal de Medicina. Roberto Luiz Dávila participou com a gente, ele está em Campo Grande para participar de um fórum de ensino médico. Eu agradeço muito a participação do senhor. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado.